Eu queria te perguntar qual o playbook estratégico para esse ano de 2025? Em que ordem o varejista ele deve agir nas próximas semanas? Se é precificação, operação, mídia, atendimento? Conta pra gente. Olha, é uma soma de tudo isso, né? Porque quando nós olhamos para o mercado, nós temos um consumidor carente, né? Sim. Esse consumidor carente é um consumidor que ele precisa, além de preço, sabe? Ele está pesquisando preço, então nós temos que tomar cuidado para fazer com que eles não vão acreditar em milagres, né? Nós como consumidores, né? A gente está muito preocupado em realmente ter oportunidade de comprar algo melhor, mas nós não queremos ser enganados. Uma outra coisa que tem que ser preparado é a velocidade para atender isso, porque se nós estamos falando de uma Black Friday, é algo rápido. É uma curiosidade, né? A Black Friday nasce nos Estados Unidos, sendo que é um dia só no mês, numa sexta-feira, na qual eles dão um preço assim de arrebentar. Aqui no Brasil, nós estamos transformando a Black Friday numa ação do mês de novembro. Então, desde o começo do mês, nós estamos falando de vender na Black Friday. Então, nós temos que ter estoque adequado, né? Nós temos que ter preço, porque eu também não posso vender só por volume, tendo prejuízo. Sim. Eu tenho que treinar a minha equipe, né? Eu tenho que treinar a minha equipe para quê? Para ser ágil, para dar um bom atendimento. Eu tenho que ter velocidade no prazo de entrega. Então, se eu vou vender, eu tenho que entregar dentro daquele prazo, né? E, acima de tudo, eu tenho que pensar que o cliente, ele não é um cliente de Black Friday. Eu quero um cliente que volte agora em dezembro, no Natal, que volte em janeiro. Então, eu Fidelização, né? tenho que isso. E eu tenho que cativar esse cliente. Eu costumo falar o seguinte, né? Que aquele que conseguir despertar mais sentidos no cliente, despertar os seus sentidos, as suas emoções, ele vai ficar com esse cliente por mais tempo. Por quê? Porque nós somos carentes, nós queremos bem tratado, não temos, nós sabemos, né, que é um cuidado que aí no nosso caso, né, do comprador, é não acreditar em milagres. Né? Um produto que custa R$ 500, ele vai ser vendido por R$ 75. Não acredite nisso, não existe isso. Né? Não existe, por mais desconto que você possa ter, você ter 20%, 30%, ou um único produto dentro de um mix grande, ok. Mas se olhar para um produto e ver o preço dele muito, muito baixo, cuidado. Um outro ponto que eu acho que é importante é checar a empresa, né? Olhar, Sim. pesquisar a empresa um pouco na própria rede social para entender um pouquinho como é que é essa empresa com relação ao mercado. Então, eu acho que é bem isso, né? Essa preocupação. Sim, Todo sim. mundo pode participar da Black Friday. Por exemplo, você pode ter uma loja que vende eletrônicos, que é uma coisa que vende muito, como eu posso ter uma loja que vende hambúrguer. Né? A Black Friday vai ser, você compra um hambúrguer X e ganha o outro hambúrguer de graça. Mas você já cita qual é o outro hambúrguer, porque compensa a tua margem. Você vai trabalhar com margem zero, né? Então, aquele ali você vai fazer para fidelizar e trazer clientes. Agora, Américo, onde o varejo mais erra na Black Friday? Assim, estoque, metade do dobro, logística, saque, né? Como é que a gente pode prevenir e como reagir rápido no dia do pico? Onde o varejo erra muito é a previsão de venda e estoque. Uhum. Então, muitas vezes, ele faz uma previsão de venda muito alta, mas eles não usam as ferramentas adequadas para contar isso para o consumidor, que ele tem esse estoque grande. Porque se você tem um estoque muito grande, você tem que ter um preço bacana e, ao mesmo tempo, você tem que usar muito as redes sociais. Eu acho que quando eu falo em usar as redes sociais, é usar o Instagram, o LinkedIn, é usar toda o TikTok. Eu brinco com o TikTok, né? Que o presidente do BTG, outro dia, ele estava Hum. festejando no TikTok por ter atingido 1 milhão de seguidores. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, se o presidente de um banco como o BTG está festejando 1 milhão, porque eu não posso estar fora disso. Então a pergunta é: eu estou usando os meios adequados para fazer isso? O outro ponto é ter uma boa empresa de logística para fazer a entrega desse produto. Isso é super importante. Sim. Né? É os dois pontos que eu acho que ele falha muito. Primeiro, volume,
e depois a divulgação e a entrega. Agora, uma outra coisa é precificação. Não adianta você vender muito com margem pequena, ou você não ter margem para você repor aquela mercadoria. Sim. Sabe? Você vendeu, mas o bom disso é você ter um mix de produto, onde o cliente entra, ele compra aquele produto que está num preço bom, mas acaba levando alguns acessórios em volta. Agora, Américo, como que a gente pode usar, por exemplo, a personalização, a curadoria, para não virar só uma guerra de preços, sabe? Frente principalmente aos marketplaces, né? A gente está falando sobre as redes sociais, sobre a Ótimo. internet. Nossa, ótima pergunta, ótima pergunta. Eu acho que aí entra o trabalho, né? Quando nós falamos do marketplace, aqui entra o trabalho do atendimento, da agilidade de atender, sabe? Na velocidade de atender. Porque, assim, mesmo nós estamos num veículo, a gente pode ser carinhoso com as pessoas. Por exemplo, você, quando está aí transmitindo as notícias, falando, você fala com um sorriso na voz, você fala de uma maneira para o consumidor entender o seu recado. Então, você faz, por exemplo, entonação forte, né, quando você quer questionar. Então, os marketplaces, de uma maneira geral, eles têm que conviver, eles têm que agradecer o cliente, eles têm que fazer sugestões de outros produtos, sabe? Não pode ser somente uma coisa fria, que você entra, compra, recebe e acabou. Né? Sim. Ele tem que ter um pouco de emoção. E essa emoção vem nas ofertas. O que o cliente está esquecendo que ele poderia levar junto com aquele produto principal, né? Que é aquilo que no varejo comum nós chamamos de vendas adicionais. Né? Mas no marketplace você tem aquela lembrança, olha, você comprou isso, comprou o computador, por que não comprar a capa do computador? Por que não comprar um teclado extra? Por que não comprar, né, um apoiador do computador? Então, a forma que o marketplace pode fazer é conversar com você. E depois fazer uma outra coisa. Quando você receber a mercadoria, ele perguntar: e aí, você ficou satisfeito com aquilo que você comprou? Após Mostrar venda, que né? você isso, que você não é só uma máquina, que você está acompanhando ele, que você tem preocupação com a satisfação dele. Então, eu entendo que o marketplace ele pode fazer esse pós-venda conversando com cada um, né, dos seus clientes, apesar que é muito, mas é automático, né? Sim, sim. Agora, falando um pouquinho, Américo, sobre dados e inteligência artificial, que modelos ou indicadores simples já ajudam a prever demanda, a evitar algum tipo de ruptura, melhorar a margem? Existem algumas ferramentas nesse sentido? Olha, o próprio software que cada um usa, ou a Sim. própria inteligência artificial, ele pode ter, primeiro, ele tem que ter estoque, ele tem que saber o estoque dele. Para, a partir do estoque dele, ele saber qual é a margem que ele pode trabalhar nisso. Porque ele tem que rever aqui qual é o preço de reposição dessa mercadoria, qual é o preço que ele pagou dessa mercadoria. Então, ele tem software, sim, né? E o próprio software, muitas vezes, ele pode dar essa resposta para ele. E a Sim. própria inteligência artificial, ele pode fazer uma pergunta para a inteligência: como é que está a demanda do produto XZ no mercado? E a própria inteligência também vai usar, porque acho que é uma coisa importante que você está tocando quando você fala da inteligência artificial, é que nós temos mais um funcionário. É, Né? Então a gente tem que botar ela para trabalhar, tá certo? Porque se ela não botar, a gente não botar ela para trabalhar, ela vai colocar a gente para trabalhar. Então é exatamente. melhor eu saber como utilizá-la, porque é a preocupação das pessoas, né? Ah, será que a inteligência artificial vai me substituir? E eu costumo falar o seguinte: ela não vai se você souber usar ela. Agora, se você ficar aí sem usar, ela vai te substituir. Então, eu acho que ele pode fazer a pergunta e ele pode sentir também, através de indicadores de mercado, como está o comportamento, a temperatura do consumidor. Por exemplo, o consumidor todo, ele quer comprar, Uhum. ele quer comprar. Então, o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que entender qual é o valor que o consumidor quer gastar. Então, hoje, se ele olhar, vai falar: os consumidores querem gastar em torno de R$ 400, R$ 450. Ok, se isso é a média, quais são os produtos que eu tenho que eu possa atender essa demanda dele? Porque não adianta você colocar produto com valor muito alto, que esse valor vai ficar distante. Ótimo, eu gosto, mas mesmo na Black Friday ele é caro. Né? Então, você vai vender uma Mercedes com 10% de desconto. Se a pessoa não tem dinheiro, 10% de desconto vai Né? continuar. A Mercedes vai continuar sendo cara, né?
Agora, Ah, para a gente concluir, Américo, como a gente falou sobre fidelização do cliente, essa conexão do isso. cliente, né? Como é que a gente pode converter o pico em fidelização, por exemplo, para o Natal? Quais ações de recompra, serviços mantêm o cliente ativo em dezembro e no início do ano que vem também? Existe algum milagre? Então, o milagre vai ser o atendimento. Como eu comentei no início, né, o atendimento hoje ele tem que ser uma coisa calorosa, porque se nós estamos carentes, nós precisamos, sabe? Eu muitas vezes falo o seguinte: tem uma música que eu não lembro agora quem é Ah, eu não lembro é dela inteira, mas ela tem um trechinho dela que fala assim, né? Eu ando tão à flor da pele que até beijo beijo de de novela novela me me faz faz chorar. chorar. Né? Então, quando eu olho para isso, eu falo o seguinte: nós consumidores estamos cansados de notícias ruins. Nós estamos cansados de ver gente querendo nos enganar. Sim. Então, o teu papel nesse momento é aproveitar a minha presença aí e me tratar de uma maneira, sabe, que eu fique encantado, sabe? É usar os sentidos, usar a visão, usar o tato, usar tudo que você puder para encantar esse cliente. Até mesmo, eu vou exagerar um pouquinho, vai. Se você puder colocar um cheirinho no pacote, de tal maneira, quando ele abre o pacote, ele sinta um aroma, de você mexer com o sentido olfativo dele. Nossa, olha que gostoso. Quer dizer, o presente já Uhum. vai ficar mais bonito. A compra dele já vem com uma compensação, que é um mimo que você faz para ele. E a outro tempo, cadastrar esse cliente. Cadastrar, mostrar para ele que você pode atender a demanda dele do Natal, né? E Sim. aí você trabalhar essa pessoa para o Natal de 2026. Porque a gente vende para o cliente no Natal de 2026, começa a preparação agora. Então, é durante o ano que você faz esse cliente ser o teu grande comprador de 2026. Então, o que eu coloco é isso: é Tá ok. trabalhar a experiência do cliente, trabalhar as emoções dele, mostrar que ele realmente é importante, sabe? É dar Sim. valor. E se você vai ao meu restaurante, eu olhar para você e te receber com um sorriso mostrando que você é importante e que eu estou feliz Tá de você certo. estar lá. Américo José, sócio-diretor da Xerto Consultoria e responsável pela área de educação corporativa. Muito obrigada pela disponibilidade de bater um papo com a gente, Américo. Imagina, conte sempre comigo. Um grande abraço para você. Até a próxima. Até a próxima.